Boa noite, galera. Já é noite, né? Então, 6 horas da tarde, sábado, vamos falar um bocado sobre estatística, muita coisa boa. A pior coisa que aconteceu na inteligência artificial foi isso daí, porque é muito grande, é muito pesado, é muita coisa. E, tipo, pra gente explicar tudo isso seria muito difícil. Então, eu não vou colocar nada de estatística aqui, não tem nada de cálculo. Vai ser uma coisa um bocado mais simples aí, para a gente só pegar o que é uma LLM, né? O que é uma Large Language Model, Large Language Model, um grande modelo de linguagem, né? Meu nome é Fernando, né? E hoje a gente vai falar um bocado sobre não só GPT, ChatGPT e etc., mas também sobre como que a gente pode agilizar a criação de uma feature, né, utilizando modelos pré-treinados, utilizando coisas que já existem, ferramentas que podem facilitar aí os estágios de você criar uma feature, né? E primeiro me apresentar, né? Acho que eu sou o primeiro a me apresentar de primeira, né? Desculpa, quebrei, desculpa. Voltamos ao normal. Mentira. E eu sou um Technical Team Lead, né? Eu sou líder de projeto, basicamente, que faz crawler também. E eu trabalho na Zeit, que era conhecido como Scraping Hub, né, que criou o Scrapy. E eu trabalhei já faz um tempo, muito tempo, como cientista de dados, já tenho aí uns 8 anos de ciência de dados aí, e eu acabei entrando nessa parte de crawling justamente porque realmente, quando você está trabalhando com ciência de dados, você tem que ter aqueles seus dados. E se você quiser fazer uma POC, você quiser fazer alguma coisa interessante para você mesmo, você acaba pegando esse tipo de conhecimento, né? Eu já tinha trabalhado antes com isso lá na Bird, que é uma empresa era uma empresa daqui de São Carlos, né, tinha um bom contingente, que fazia coisas sobre e-commerce também, e eu fazia crawlers lá. E acabei continuando no ramo, né? Agora estou trabalhando lá na Zeit. Então, primeiro, antes de tudo, um disclaimer, né? Web crawling é legal, na maioria das vezes é legal. Você tem que se atentar a algumas coisas, né? E lembrando que eu não sou um advogado, né? É sempre bom você consultar a parte legal, né? Se você quiser fazer alguma coisa, um produto baseado em crawling, é sempre bom você consultar alguém que saiba do assunto, alguém que saiba de LGPD e etc. Mas, via de regra, se o dado está ali num site e você não está fazendo nada de ilegal, não está entrando em nenhuma API que eles falam que é de uso interno, você não está entrando com um login, você não está fazendo alguma coisa, não tem problema você utilizar esses dados. É claro que são dados e dados, você tem que fazer a consulta para tudo que você estiver fazendo, né? Para você não entrar aí em um parafuso e começar a fazer alguma coisa e ter que jogar tudo fora, porque o seu time falou que não pode usar aquilo dentro do produto, né? E eu gosto desse artigo aqui, que é da Apify, que fala sobre web scraping, e entra bem em detalhes sobre o que pode fazer, o que não pode fazer com web scraping. É claro que existe um paralelo que a gente pode fazer, GDPR, LGPD, de tudo que a gente tem aqui no Brasil e tudo que tem lá nos Estados Unidos, que tem lá na Europa, né? Mas sempre bom analisar, caso a caso. Dito isso, a gente vai fazer uma apresentação que vai falar primeiro de LLMs, depois a gente vai conectar as necessidades dessas LLMs à prática de crawling, e depois a gente vai fazer um exemplo de como que a gente pode pegar esses dados de um site e colocar eles dentro do ChatGPT, né, de um modelo GPT lá do OpenAI, para fazer uma pseudo-feature, né, que nesse caso seria sumarização de reviews. Sumarização de reviews já é uma coisa que existe lá na inteligência artificial, você tem modelos que fazem só isso, né, mas com a força das LLMs já pré-treinadas que a gente tem agora, você consegue fazer isso só com um negócio que já está pronto. O que é loucura, né? Para mim, já treinei tanta coisa e ver que um modelo faz de tudo ao mesmo tempo é loucura demais. Mas, primeiro, a gente tem que se perguntar, o que é uma LLM? Primeiro, LLM é Large Language Model. Antes de a gente ver o que é um Large Language Model, vamos saber o que é um Language Model, né? Um modelo de linguagem. Basicamente, é um modelo que pega texto, dados textuais, e processa, ou gera, ou faz alguma coisa, algum tipo de classificação sobre texto.
Então, é um modelo que opera sobre texto. Por exemplo, se a gente desse ali a frase, a devconf é uma X, e esse modelo precisasse falar, olha, substitua X. Qual que é a palavra mais comum no meu vocabulário para a gente falar sobre isso? Ele vai falar que é uma conferência, 99%, porque devconf já tem conf ali, já tem coisas na internet falando de conferência, ele vai dar 99%. Ele vai dar maravilha? Também vai dar, porque tem vários adjetivos positivos relacionados a devconf. Eu acho que até fica melhor, até mais do que a conferência, porque realmente, que coisa boa, né? Tá junto de todo mundo de novo. E ele não é uma fruta, né? Devconf não é uma fruta, a gente comeu coffee break, mas não é uma fruta. E, tipo, se você... Quem daqui já trabalhou ou trabalha com dados? Quem está trabalhando aqui? Pouca gente. 1, 2, 3, 4. Tem pouca. Mas, mesmo assim, quem já trabalhou com isso já escutou sobre Word2Vec, Glove, Transformers, modelos aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? E utilizava, sei lá, 10 anos atrás, a gente já conseguia utilizar isso. E isso tudo é exemplo de modelo de linguagem. Né? E uma das aplicações assim, mais simples de um modelo de linguagem é o que a gente tem no bolso, né? Que é o autocomplete. Toda vez que a gente digita uma palavra, ele bate numa tabela, né, de probabilidades e fala, olha, dadas as suas últimas, sei lá, 5, 6 palavras, ele vai dar uma probabilidade e vai falar, olha, está aqui a próxima palavra que você vai falar, está aqui as próximas 3 palavras possíveis. E, tipo, se a gente fala muito de pizza, quando você digitar eu amo X, vai aparecer pizza, porque você está digitando. Né? Geralmente, esses modelos vêm com uma coisa que já vem de fábrica, né? Uma tabelona de fábrica, que é calculada por todo mundo, né? Por praticamente todos os celulares do mundo, e aí ele passa isso para todo mundo, e essa tabela é atualizada com o nosso uso. Espera aí. Funcionou. Tá funcionando o vídeo. Eu nem tinha visto que estava funcionando aqui. E sabendo tipo, o básico, o que é um modelo de linguagem, a gente consegue ver o que é um grande modelo de linguagem. Um grande modelo de linguagem é basicamente um modelo de linguagem que faz a mesma coisa. Você pode pegar uma palavra, você pode definir uma palavra a partir de um contexto. E ele faz isso com bilhões de vezes mais de processamento, bilhões de vezes mais de treinamento, bilhões de vezes mais de espaço na sua RAM, na sua GPU. Onde antes a gente treinava coisas dentro dos nossos próprios computadores, agora a gente precisa de 384 GPUs aí de 32 GB, nem 32 GB, de tipo 256 GB, para treinar alguma coisa em 3 semanas. Esse é o tamanho do que a gente está falando. Né? E a gente já tem vários players aí. Né? A gente tem a OpenAI, que a gente conhece, né? Todo mundo já escutou falar do ChatGPT. A gente tem o Bard AI, vai sair a segunda versão lá do Palm AI da Google também. A gente tem vários GPTs. A gente tem também o Llama, que é open source, né? O Llama que é da Meta. Se não me engano é 65B. Saiu agora também o Falcon, que são 7 bilhões de parâmetros, juntamente com um outro modelo de 70 bilhões. Tipo, tem coisas gigantes aí, e tem várias pessoas se mobilizando para fazer esses LLMs. E o tamanho desses modelos acaba gerando aí, tipo, com tanto modelo, com tantos dados, com tanta funcionalidade, com tanta arquitetura por trás desses modelos, capacidades começam a emergir. Então, um modelo que antes só fazia uma coisa, acaba ganhando poderes de entender linguagens, de sumarização, aritmética, consegue completar código e etc. E, tipo, pode ser que isso seja emergente, mas ele não emerge do nada. Né? Existem aí alguns papers que falam, existe uma miragem aí que as coisas aparecem do nada, mas é tudo gradativo com a medida do treinamento que você está fazendo, com o tanto de dados que você passa para eles. Né? E você tendo tudo isso dentro de um só modelo, faz com que isso vire um negócio que pode ser utilizado para tudo. Né? Pode não ser bom para tudo, mas ele funciona. E a gente pode usar essa tecnologia para tudo isso que eu acabei de falar, mas o maior expoente de todos é o diálogo, a função de diálogo. Você dá um prompt para ele completar para você, de acordo com o que tem ali no seu prompt. Tipo, haja como
haja como um leitor de revistas e quadrinhos e me faça um review de Wolverine, umas coisas assim. De acordo com o ChatGPT mesmo, que eu pedi para ele falar, sua capacidade de lidar com dados textuais é surpreendente. Ele está se elogiando. Abrindo possibilidades infinitas para a rápida prototipação de novas funcionalidades. A mecânica de prompts, popularizada pelo ChatGPT, tem sido um dos destaques dessa tecnologia, permitindo interações humanas mais naturais e intuitivas com os modelos. E isso é a verdade. Né? Geralmente a gente falava em inteligência artificial, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo, qual que é o processo de desenvolvimento. E ele explica. Né? Agora, com esses mecanismos de diálogo e etc., fica muito mais fácil, fica muito mais rápido de uma pessoa mais leiga começar a utilizar. O meu pai mesmo está usando isso lá na faculdade de Direito para fazer proofreading. E ele consegue ver, olha só, eu consigo melhorar aqui o que eu estou escrevendo agora, o que eu estou escrevendo depois. E essas funcionalidades aí, elas surgem ao ingerir tudo que é tipo de dado textual. Não só texto, né, texto de pessoas que escreveram, mas tudo que é relacionado à internet. Então, HTML, notícias, redes sociais, tudo. Uma das bases de dados que eles usam, e que praticamente todo mundo usa para isso, é o Common Crawl. O Common Crawl é uma base de dados gigante, né, que pega, acho que, bilhões de páginas da web, tem lá toda a página inteira baixada, e você pode utilizar ela para treinar um modelo. Outra base de dados aí que existe é a OpenWebText 2. OpenWebText 2 é uma versão free de uma das bases de dados que eles utilizaram para treinar o ChatGPT, se não me engano, que consiste basicamente de todos os posts do Reddit de 2005 a 2020. Isso é muito dado, são 65 GB de puro texto. 65? 65 GB de puro texto não comprimido. Todo esse dado que você dá para uma LLM faz com que ela consiga fazer tudo isso. Né? E essas LLMs pré-treinadas, tipo o que vem, ChatGPT, as coisas, etc., elas são muito poderosas por si só. A gente consegue fazer tudo com elas. Só que, não só falando que a gente consegue fazer tudo, a gente já está fazendo muita coisa. Tem várias aplicações aí que já utilizam só o ChatGPT. E é incrível isso, né? Soltou, sei lá, faz 1, 2 anos, e já tem todo mundo usando. Mas a customização desses modelos é que faz elas brilharem mesmo. Então, por exemplo, você pode passar um banco de dados, um conjunto de treino e de teste para ele treinar em uma tarefa específica. Então, você consegue fazer com que ele fuzile aquela tarefa. Por exemplo, utilizar um classificador de spam, né, dados que são classificados como spam e não spam, para criar um classificador só para isso. Então, você transfere todo o conhecimento que é gerado a partir dessa parte do treinamento gigante com todas essas bases de dados para fazer esses tipos de tarefas. E como é que a gente consegue pegar, né, esses dados? Disponíveis na web, disponíveis por onde que você queira, por meio de raspagem de dados, né, ou web scraping. Né? Então, o que é a raspagem de dados? Ela consiste em obter, interpretar e estruturar dados que vêm da internet. Então, tipo, você pode utilizar qualquer coisa que você queira para baixar a informação da internet. Né? Eu sou do Python, né? eu trabalho mais com Python, praticamente nada de Java eu sei. Então, eu só coloquei libs de Python aqui para fazer isso. Você pode pegar, a partir do shell mesmo, você pode baixar coisas usando curl, usando wget. Você pode utilizar o requests do Python para pegar essas informações diretamente, fazendo get, fazendo post. Você pode utilizar o Beautiful Soup para fazer o parse da sua página HTML. Você pode usar o Selenium ou o Puppeteer, né, caso você esteja usando o JavaScript, para fazer coisas dentro do browser, né, simular um browser. E você pode usar também o Scrapy. O Scrapy que é uma engine que basicamente faz tudo, né, menos essa parte dos browsers aí, mas ele faz todo o envelopamento desse processo de crawl da web. Então, você baixa coisas, você processa requisições, você coloca vários middlewares para modificar o que você está baixando, modificar o que você está enviando, e salvar isso dentro de arquivos, dentro de mensagerias, dentro de bancos de dados, diretamente, de um jeito muito simples. Né?
E aqui está mais ou menos o que é uma engine, né? O grosso modo. Você faz um request para os dados na internet, você recebe uma resposta HTML, você faz uma aplicação aí que pega esses dados, esse HTML, faz o parsing deles para um item ou alguma coisa que esteja mais organizada, e você salva numa base de dados ou em qualquer lugar que você queira. E ter um setor de aquisição de dados é complicado, porque não é fácil você metrificar o quanto que você vai gastar fazendo o scraping de dados. Porque você tem várias coisas que podem acontecer durante a sua criação de um spider que vão tipo, parar o que você está fazendo. Você pode ter a manutenção das spiders acontecendo porque mudou o layout do site do nada. Você não consegue mais pegar nada dos dados, não consegue pegar dados. Você pode ter blocos, você pode ter coisas que são relacionadas a bans de sites, ferramentas de anti-ban que são implementadas em sites. Tipo, tem várias coisas aí que podem acontecer que vão começar a gastar o seu dinheiro, vão gastar basicamente o tempo que você tem para fazer uma aplicação. Né? O time to market do bicho vai lá para cima. Você não consegue fazer nenhuma feature relacionada a isso. Tudo isso funcionando in-house é complicado. Vale a pena? Vale a pena também. Você ter toda essa funcionalidade dentro da sua casa, dentro da sua empresa, é um conhecimento legal. Só que é difícil de fazer, dado que você é uma startup, por exemplo, querendo fazer isso, dado que você é uma equipe de discovery, tentando fazer um teste, cara, é complicado. E a Zite também oferece algumas soluções aí para facilitar essa etapa. Colocando o bicho aqui, fazendo jabá também, né? A gente tem o Scrapy Cloud, que é para você colocar isso dentro de uma infraestrutura na web. Você tem o Auto Extract, que faz a extração de dados automáticos, utilizando Machine Learning. E você tem também a Zite API, que é basicamente uma API que desbloqueia tudo que você pode encontrar enquanto você está baixando alguma coisa. A gente vai ver aí como que a gente consegue misturar esses dois mundos aí num exemplo prático agora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Está aqui. Não precisa não. Só puxando aqui mesmo e colocando. Desculpa, gente, eu ia colocar no slide, mas acabei quebrando. Não tem problema não. Pode ficar de boa. Valeu. Então, digamos que eu queira fazer uma feature que é relacionada à sumarização de dados. O meu time de marketing me deu uma feature que falou assim, olha, eu quero utilizar GPT, quero utilizar inteligência artificial para fazer alguma coisa. Quero colocar esses dados aí de um review que eu vi na internet do nosso produto, ou que eu quero pelo menos um site aí que eu consiga tirar essas coisas e fazer isso automaticamente. Você consegue fazer para mim? O time de Discovery é uma pessoa, ela sabe fazer Python, ela não sabe fazer crawler, ela não sabe fazer nada relacionada, praticamente o estagiário que está ali falando, recebi essa bomba, como é que eu trato isso? Né? E, digamos assim, a gente está interessado aqui no site do Terabyte. O site do Terabyte, deixa eu botar para vocês aqui, é um site de produtos. Opa! É um site de produtos. É um site de produtos eletrônicos. Esse site de produtos eletrônicos ele tem vários reviews sobre vários produtos aí relacionados a eletrônicos, né? E você consegue pegar esses reviews a partir da página mesmo. Então, lá embaixo, lá na página, você tem ali avaliações dos clientes e você consegue ler isso, né? Chegou bem rápido, vale a pena comprar, estou me satisfazendo 100% com o meu produto. Ótima relação entre desempenho e custo, etc. A gente consegue pegar todos esses dados e utilizar eles para criar um produto transformativo. É bom lembrar, né? Quando você está fazendo algum tipo de crawler e você quer soltar um produto sobre ele, você não pode simplesmente tacar esse tipo de informação lá dentro. Você não pode mandar exatamente o review. Você tem que fazer algum trabalho de deduplicação, você tem que anonimizar, pseudo-anonimizar os seus dados, né? Você tem que fazer todo o trabalho de você curar esses dados para que uma coisa não volte à outra, sabe?
Porque, realmente, não faz sentido, né? Isso daí é muito chato, você ter os seus dados, qualquer coisa que você utilizar pode ser utilizada contra você e você pode se encontrar ali, é difícil, né? Então, para a nossa aplicação aqui, a gente está pegando esses dados e a gente está transferindo eles para um sumarizador. Esse sumarizador vai pegar todos esses dados e vai fazer alguma coisa com eles. Ou seja, você não consegue bater o dado que você está vendo aqui, o review inteiro, e vai conseguir saber, ó, foi essa pessoa, foi fulano que escreveu. Não dá para fazer. Então, voltando aqui no código. Eu tenho um crawler, que está aqui, terabyte aqui, spiders, bonitinho, terabyte reviews, que ele simplesmente pega o dado do produto, né, entra na página de produto e vai pegando os reviews que estão dentro daquele produto por meio de sucessivos requests que são feitos post, bonitinho, para você pegar todos os reviews que existem dentro de uma página, né. Isso um desenvolvedor Python que não sabe fazer coisas de crawler bonitinho, eu sei o básico, eu consigo fazer rapidinho. O problema é que, se você está fazendo isso sem pensar em ban, sem pensar em outras coisas que devem ser feitas para você fazer um crawler de qualidade, você vai levar ban. Então, o que acontece aqui? Você recebe aqui um erro 403. HTTP status is not handled or allowed pelo nosso Spider. Quer dizer que o site falou assim, não, você não vai entrar, eu não vou deixar você pegar esses dados. Digamos que eu precise aí colocar mais uma semana, 2 semanas, para entender o que está acontecendo, para desvendar o porquê que ele está quebrando, o porquê que ele está me parando para fazer esse crawl. Isso daí é um tempo considerável, dado que você poderia estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 crawlers diferentes, ou você poderia estar fazendo outras tasks que são relacionadas com ciência de dados, ou etc. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar a Zite API para trespassar esse tempo. E utilizando, só colocando o plugin da Zite API, você consegue pegar esses dados rapidamente. Você não precisa fazer muito mais coisas. Utilizando ele aqui, dá para ver que ele está ligado nessa partezinha aqui, scrapI, Zite API Downloader Middleware, que vai fazer uma ponte entre o que eu estou mandando do meu Spider e a Zite API vai pedir assim, olha, pega esses dados para mim, em vez de eu mandar diretamente para o site. E ele pega, bonitinho, e começa a colocar os dados aqui. Crawleou 2 páginas, crawleou 23 páginas, com vários itens. E cada um desses itens a gente consegue ver aqui. Oi? Ah, desculpa. E cada um desses itens a gente consegue ver aqui, né, cada um dos reviews que a gente conseguiu pegar, nas páginas que a gente conseguiu pegar também. Placa muito boa. Cara, sem palavras, sai de um gráfico integrado para isso. Design da GPU é muito boa, muito top, etc. Você tem várias palavras aí legais que estão falando sobre a GPU e tem várias coisas que falaram mal também. E o que a gente consegue fazer para analisar esses reviews rapidamente? A gente joga isso diretamente lá no bicho aqui, no OpenAI. Digamos aqui, para você fazer alguma coisa em um modelo GPT lá pré-treinado que já está fazendo coisas utilizando prompts, você tem que criar um prompt você mesmo. Existe uma área que está se criando agora que é Prompt Engineering, que é para você fazer o melhor prompt para a máquina te dar o melhor resultado. Nesse caso aqui, a gente nem vai pensar tanto no que a gente pode colocar para o chat GPT, para o GPT, né, para o modelo lá falar, porque realmente é um trabalho que pode se estender dias e vários dias para você colocar o negócio bonitinho. Então, o primeiro prompt que a gente pode usar para isso é simplesmente mandar ele agir como um sumarizador textual. Então, haja como um sumarizador textual, resumindo reviews, em uma lista de palavras-chave classificadas como positivas ou negativas. Ou seja, eu vou pedir para ele separar em 2 listas e falar, olha, eu quero melhor palavras que estejam falando bem, palavras que estejam falando mal. Evite adjetivos que não possuem significado por si próprias, como bom ou ótimo. Esse tipo de coisa pode melhorar ou pode piorar o resultado que você tem lá no final. E analise os seguintes reviews, ordenados em uma lista numerada de acordo com sua data de postagem. E aí, taca os reviews lá e manda ele fazer as coisas.
E o resultado, depois que a gente manda diretamente para a OpenAI aqui, tem uma API muito legal da OpenAI que você pode utilizar já diretamente. Você manda qualquer coisa para ela e ela volta como se estivesse falando com o ChatGPT lá mesmo. E você pode ter essas respostas diretamente dentro do seu script Python. Gasta um pouquinho, né? Não tem jeito, a gente está utilizando uma API bem paga, bem vista aí por todo mundo, né? Mas o resultado é bem legal, porque de primeira a gente já consegue pegar respostas positivas num prompt muito rápido. Então, o que são as palavras que ele identificou? Rápida, satisfação 100%, relação custo-desempenho, preço baixo, melhora significativa, performance / qualidade aceitável, ótima compra, bom preço, excelente custo. Mesmo a gente falando, evite bom, evite ótimo, ele colocou ali um pouquinho, é a vida. E negativas, acabamento na parte traseira, necessidade de configurar driver, design exposto e plástico ruim. Você consegue pegar uma coisa que geralmente você tem que, sei lá, ter um time de marketing praticamente crawleando a web manualmente, e você simplesmente manda para a OpenAI e ele faz isso tudo rapidamente. Isso é louco o rápido que você consegue fazer uma feature e você consegue praticamente mercantilizar, colocar isso no mercado. Uma outra coisa que a gente pode fazer em vez de a gente fazer uma lista é difícil, né, dele fazer bonitinha, dele colocar todas as keywords, né, ali. Como a gente viu, tem algumas keywords que não faziam sentido, né? Então, vamos fazer um outro prompt. Vamos falar para ele, em vez de fazer uma lista, que é difícil para o ChatGPT fazer, faça um texto. Porque texto ele sabe fazer. Ele consegue fazer, ele tem uma coesão para fazer um texto, ele tem uma coesão para simular aí um humano, praticamente falando. Então, mande isso e faça um resumo de tudo que eles estão falando, de acordo como se um humano estivesse falando. E a gente manda para lá, e a gente tem um review muito legal. A RX 6800 chegou com um desempenho forte, sendo ideal para rodar jogos a 1080p em ultra e ótimo custo-benefício. Praticamente parece uma pessoa do marketing conversando com você. Com potências gráficas, oferecendo boa qualidade de imagem, pode ser um excelente investimento para jogadores Full HD e iniciantes no mercado. Isso daqui é um roteiro de marketing que pode ser utilizado imediatamente por qualquer coisa. Agora, pensa bem. Você fazer isso em escala. Você pode fazer isso para todos os produtos que você tem dentro da sua marca. Você pode fazer isso em escala pensando em notícias. Me resuma todas as notícias que estão aí no G1 de ontem, de hoje. Me resuma tudo o que aconteceu com o tema, sei lá, política, nas últimas 2 semanas. Você consegue fazer vários tipos de produto e vários tipos de feature que você pode injetar dentro do seu produto, utilizando dados que vêm da internet e em conjunto com a Zite API, que também é a parte de crawling. Uma coisa que é legal de lembrar também, vocês viram que saiu a feature do ChatGPT, que é para você pesquisar alguma coisa na internet, né? Você consegue ter o browser lá, você manda uma URL, ele vai lá e busca esses dados. Quando ele busca esses dados, é crawling. Você está fazendo o crawl, eles estão fazendo o crawling para pegar esses dados e fazer todo esse processo aí de extração de dados, né? Você ter crawling, pelo menos em algum lugar da sua pipeline de dados, é essencial. É muito bom você ter alguém que saiba fazer esse tipo de coisa e é muito bom você ter alguma coisa que facilite, né, a sua vida. Então, o Jabba over aqui, falando de Zite API. Vamos lá. E voltando aqui para... Opa! Aqui. Slideshow. Beleza. Voltando aqui para a nossa apresentação. Eu tenho vários recursos para quem quiser entrar depois, quem quiser ver como é que a API funciona, quem quiser ver alguns outros textos sobre a Zite API. É bem legal de você ter em mãos, se você quiser entrar nesse mundo de crawler. E a gente teve o score máximo em testes do Web Scraping Club.
Eles fizeram, basicamente, várias baterias de teste contra anti-bots que estão no mercado, e eles conseguem um bom resultado. Só mostrando ali o meu uso da OpenAI, eu gastei $1 para fazer essa apresentação. Todos os calls que eu fiz ali foram basicamente $1. Creio que eu fiz aí entre 20 e 30 calls. Então, em tese, é barato, caso você queira fazer uma POC, caso você queira fazer alguma coisa assim mais isolada. Se você quiser fazer isso em escala, vai dar dinheiro. Você vai ter que vai ter que dar um pouquinho de dinheiro aí para o pessoal da OpenAI para soltar o seu produto ali. E, se eu não me engano, é isso. Tem o meu LinkedIn ali, tem o link para a Zite API também, caso alguém queira testar. Provavelmente existem alguns créditos para quem está testando, né? Eu não sei dizer, é melhor dar uma olhada no site, se vocês quiserem entrar e dar uma olhada. E qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas sobre scraping, sobre tipo LLMs e etc., podem mandar mensagem no LinkedIn, eu adoro conversar sobre isso também. Se vocês tiverem alguma coisa, quiserem ver alguma parte do código também, manda mensagem para mim e a gente faz isso daí. Muito bom. Lembrando que no Instagram do OpenSanka também tem a caixinha de pergunta. Então, se você quiser mandar dúvida para qualquer um dos palestrantes, pode mandar lá também. A gente encaminha para ele depois. Dúvidas sobre essa palestra agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar sobre o ChatGPT também, o GPT em geral, sem problemas. Você tem algumas dicas sobre prompts? Cara, pior que o que eu vi que funciona bem, tem alguns padrões de prompt que o pessoal está falando, que é você fazer o sistema, você fazer o tom, você falar sobre exatamente, olha, eu quero esse formato. Quando você especifica o formato do seu output, ele te dá um resultado muito melhor. Porque o ChatGPT, ele é burro por natureza. Ele tenta gerar vários tipos de dados, ele faz, tipo, ele começa a alucinar, mas quando você dá e a alucinação é a palavra, né? O que eles falam, que ele começa a alucinar com palavras que não existem. Quando você utiliza um formato, ele consegue fazer as coisas muito melhores. Mas aí, tipo, tentativa e erro. Você colocar um formato que ele entenda e colocar um formato que fique bonito depois para você utilizar. Ele entende bem JSON. Se você falar assim, olha, coloca as coisas em JSON, ele coloca. Ele entende, por exemplo, eu quero uma linguagem, eu quero listas de palavras. Se você deixar isso bem demarcado, ele consegue fazer bem. Mas, você? Opa, como vocês pensam em utilizar a função de auto-feedback das respostas dele? Que a API ela oferece muito mais do que só o que a gente está acostumado de ver. Você consegue controlar a precisão de resposta, você tem um controle muito grande da faixa que você quer pegar do processamento dele. Como vocês pensam em utilizar isso? Principalmente o auto-feedback. Perfeito. Quando a gente fala de treinamento de LLM, fala sobre pegar esses feedbacks, né, o pessoal do ChatGPT, eles fazem isso muito bem. Né? Toda vez que você gera alguma coisa lá no site, aparece lá o positivo e negativo, eles provavelmente estão usando aquilo para retreinar a GPT e falar, olha, esse daqui é um exemplo de um prompt bom. Esse daqui é um exemplo de um prompt que funcionou, e aí eu retreino e ele gera um negócio que fica melhor para todo mundo. Né? Digamos que a gente queira fazer isso dentro de um treinamento in-house. Isso vai demandar um trabalho de anotação. Né? Toda vez, a gente fala de auto-feedback, praticamente é aquele negócio de positivo e negativo. Né? Mas existe muito mais coisas atrás de você fazer uma LLM tipo, customizada para o seu negócio, que você precisa dessas anotações. Tipo, eu quero fazer uma LLM que responda os meus clientes no Gira. Então, quer dizer que eu vou precisar fazer todo o processo de pegar esses prompts, de falar que eles são positivos e negativos, guardar o Golden Standard e falar, olha, esse daqui é os dados que você precisa bater. Então, tipo, tem todo um processo de anotação que fica escondido. Eu acho que esse daí é a parte mais importante. Muito bom. Mais alguma pergunta? Eita, tem um monte.
Agora a gente está passando por uma disputa de qual LLM vai ser a melhor. Você acha que é possível a gente ter uma LLM open source que é tão boa quanto uma que é paga? Porque eu vejo que isso vai crescer e a gente vai depender cada dia mais dessas assistentes, desses conhecimentos para nos ajudar nas decisões. Como que você vê isso? Olha, eu acho que não é questão de, tipo, se vai acontecer, é questão de quando agora. Tipo, em questão de meses, o desenvolvimento das LLMs está sendo muito rápido, né? A gente passou pelo ChatGPT faz um ano e pouco, né? 1 ano e meio, praticamente. E já tem todas essas outras LLMs aí prontas para serem feitas. Então, eu acho que a primeira LLM que conseguir ser treinada dentro de uma máquina, que nem a nossa, vai ser a que vai ganhar o maior mercado. Isso foi o que aconteceu com o Word2Vec, isso foi o que aconteceu com o Glove, isso foi o que aconteceu com o Imaginet, quando o Imaginet começou a utilizar GPU. Isso daí popularizou, né? O boom de todas essas tecnologias, o maior boom mesmo, foi quando a gente conseguiu colocar elas dentro de uma máquina nossa, quando o desenvolvimento delas ficou mais simples, né? Eu acho que quem fizer isso primeiro, tem o GPT-4All lá, que tem algumas coisas que você pode fazer em CPU diretamente na sua máquina, mas ele não tem a mesma coisa, né? Não tem a mesma potência. Vai chegar uma hora. Chegou a MobileNet, né? Quando a gente achava que Imaginet era coisa de GPU, lá, né? Sei lá, quando estava fazendo a detecção de imagens e etc., chegou a MobileNet e você consegue fazer no celular. E isso daí foi um boom muito grande em desenvolvimento, em coisas que você poder fazer. Então, eu acho que vai ser isso. Boa noite, parabéns pela apresentação. A dúvida é, no momento, né, o que está na moda são as APIs que eles têm acesso ao browser, né, acesso à internet, basicamente. E a gente tem aí o Bard, o Canary, né, da Microsoft Edge, só que eu gosto de testar elas, né, e eu sinto que mesmo elas tendo conexão com o browser, elas ainda não entregam soluções tão satisfatórias quanto, por exemplo, o ChatGPT tipo comum, sabe, que tecnicamente não tem conexão com a internet. O que causa isso? Então, aí a gente coloca o chapéuzinho, né, o chapéu de papel, como é que é, daquele papel laminado, né, e começa a imaginar. Pode ser que eles não tenham tanta memória dentro dos seus servidores para rodar todo esse download de páginas em paralelo. Pode ser que eles não tenham acesso a essas páginas por meio do scraping. Pode ser que tenha alguma coisa acontecendo lá dentro do servidor deles que está bloqueando o IOPS, quem sabe, né? Mas provavelmente é uma coisa que vai ser resolvida aí acho que poucos meses, né? O pessoal vai começar a desenvolver diretamente pensando em conexão com a internet, e aí isso vai parar de ser um problema. Mas se dissesse probabilidade, eu acho que seria alguma coisa assim. Na real, eu não sei se já tem algum artigo que fala sobre isso, ou que eles soltaram sobre isso. Eu não vi ainda. Se tiver, depois me mandem. Mas provavelmente é alguma coisa dessas. Boa noite. Bom, no processo de criação de crawler, você acaba tendo muita dor de cabeça pelo exemplo que você mostrou mesmo, né? O site bloquear e tudo mais. E aí, pelo visto, a Zite resolve exatamente isso, né? Exato. Porém, atualmente tem muito questão de JavaScript, né? Então, você não tem aquele conteúdo. E até onde eu sei de Script, ele também não lida com isso bem. A minha dúvida fica mais na questão se a Zite tem alguma outra forma de você utilizar esses middlewares para quebrar essa barreira, mas no contexto de estar rodando dentro de um Selenium ou coisa assim. Está rodando dentro de tipo, você ter um browser Selenium de dentro. fato ali. Sim, sim. Então, tipo, como é open source, tem várias extensões que o Scrapy tem para fazer exatamente isso. Tem extensões para você colocar diretamente um Selenium, tem extensões para você usar o Puppeteer, que é o port do Puppeteer lá do JavaScript, para você fazer tudo o que estava fazendo lá dentro do Scrapy. E pelos meus testes, eu já tinha feito isso in-house, eu já fiz isso usando a Zite API, eles têm um resultado legal. O negócio né, você colocar isso em implementação, né, você ter todo o servidor funcionando para isso, você pagar os seus próprios proxies, tem todo um processo que é feito. Se você tiver esse tempo, se você tiver basicamente as pessoas para fazerem isso, vale a pena até.
Sim, sim. Dá para fazer a quebra por meio de bloqueios de IP. Geralmente, o que você pode fazer por IP é você pode distribuir as suas máquinas, né, utilizando. Se você não quiser usar proxies, né, você pode distribuir as suas máquinas usando a AWS, rodando em Lambda, rodando crawler em Lambda, loucura, rodando em batch, rodando coisas que estão na nuvem e que podem ser rapidamente colocadas em prática, colocadas em deploy. Mas, esse tipo de tática ainda é difícil porque esses IPs geralmente são bloqueados. Né? Você tem as Amazon da vida, ele vai ver que é um data server, vai falar, não, você não vai entrar. É mais fácil você ter um proxy, né, um proxy ou residencial ou data center, que vai fazer todo esse processo para você. Muito bom, salva de palmas.